Olá, é sempre alegria a gente se encontrar aqui no Café e Fé, que é um programa que tem subsistido para a glória de Deus na proclamação do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É uma alegria estar com vocês, poder anunciar isto que há de mais importante neste mundo de tantas fake news, de tantas notícias ruins, trazer uma boa notícia, a boa notícia do Cristo que salva a gente desse jeito errado da gente ser, é muito bom. E o nosso objetivo é sempre este: proclamar o Evangelho, falar das riquezas desse Cristo, do Evangelho insondável de Jesus. E sempre a gente traz alguém conosco, um irmão, um companheiro. E a vida cristã é uma vida comunitária, a vida onde nós precisamos uns dos outros. Jesus mesmo, ao enviar os seus discípulos, sempre enviou em companhia. E nós estamos mais uma vez aqui com o Pedro, nosso irmão Pedro Medeiros, que vai trabalhar aqui conosco hoje sobre uma loucura, a loucura daqueles que são realmente loucos. E Pedro, é um prazer estar conosco, viu? Prazer é todo meu, pastor. Sou muito grato por esse privilégio, por esse convite. E vamos aí compartilhar do Evangelho da Graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Os links nas nossas redes sociais estão aí na sua tela. Para quê? Para que você possa conhecer conhecer mais o nosso material e também participar. A gente quer ouvir você, quer estar junto, e para estar junto eu tenho um lugar muito especial. Sabe o que é? Diante do trono da graça de Deus. Você pode estar em oração conosco e por nós. Nós vivemos nesse mundo com o olhar no céu, onde Deus dirige as coisas. Você também pode compartilhar os nossos vídeos para a pregação da palavra, você ser, de certo modo, um missionário anunciando a pregação do Evangelho. E você também, se for da vontade do Senhor na sua vida, poder nos ajudar contribuindo para que este programa se mantenha. E nós vamos pegar o nosso cafezinho e você o seu, porque o Café e Fé está começando. Já já. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, Jesus estava no meio de uma multidão e um homem se aproximou dele, rogando para que ele resolvesse um problema jurídico, um problema familiar, num caso de herança, de partilha. E aí Jesus começa a ensinar algumas coisas, né, Pedro? O versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, ele diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena. Olha a capacidade do cara. Chama Jesus de mestre e depois manda Jesus ordenar, dando ordem para Jesus. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança.
Aqui nós já vemos a arrogância soberba do ser humano. Não é? Ele, no meio das verdades espirituais profundas, ele interrompe Jesus para satisfazer seus desejos egoístas. Uhum. Hoje em dia está assim também. É assim, Pedro? Em muitos lugares, infelizmente, e nós clamamos assim pela graça e misericórdia de Deus para nós não cairmos nisso aqui. Nós vemos muitas reuniões religiosas onde as pessoas buscam a Deus, buscam a Cristo só por interesse pessoal. A pessoa às vezes está buscando uma cura, um milagre, uma prosperidade, mas não de fato os benefícios maravilhosos que nós temos em Cristo, benefícios eternos. E assim como esse rapaz aqui. Esse homem, ele procurou Jesus só para resolver um problema familiar, um problema pessoal. Os fariseus poderiam resolver esse caso juridicamente. Sim, eles eram juízes, não é? Eles faziam parte do sinédrio e os fariseus, os saduceus, eles podiam recorrer ao STF deles lá e se bem que o de lá era tanto quanto o daqui, cheio de problemas, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas eles vão a Jesus atrás, como você disse, de levar vantagem. Como hoje tem muita gente nas igrejas que vão procurando bênçãos, né? Não o abençoador. Não aquele que abençoa, né? Não é? Estão atrás de alguma solução. E parece que eles não queriam um julgamento justo, mas eles queriam um lucro por ter Jesus ao seu lado. Vamos aproveitar que esse cara aí está aparecendo, estão chamando ele de mestre, vamos tentar trazer ele aqui para resolver o problema a nosso favor. Não é que eles queriam um julgamento justo, eles queriam pelo jeito que o Senhor ganhasse a causa para eles. Agora você veja o verso 14 aí, de Lucas 12. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus já tira o corpo desse processo. Quem foi que me deu a cadeira de juiz para cuidar desses problemas que vocês têm? Ele se retira desse processo e isto mostra, né, que Jesus diz lá em João capítulo 5, verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Mas ele não quer julgar nessas causas coisas. Terrenas, ele quer julgar causas espirituais, né? Exatamente, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honra o Pai. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E no verso 27 ele ainda vai dizer: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E por que ele não queria julgar aquilo? O Senhor, eu creio que Deus, o Pai, deu autoridade para o Filho ser o julgador das causas espirituais. Agora, o Senhor, ele pela graça dele, pela misericórdia dele, ele coloca juízes terrenos para causar causas terrenas, para julgar causas terrenas, né? Então, esses homens, eles queriam usar o julgamento espiritual de Jesus, que eles nem tinham consciência disso, para julgar uma causa terrena, né? Então, Jesus fala assim, ó, esse julgamento não é comigo. O que eu entendo é que existem dois reinos. O reino deste mundo e o reino de Deus. No reino deste mundo, nós nos prendemos a coisas muito pequenas, que vão terminar numa lápide, vão terminar numa sepultura. Aqui jaz e acabou. E não foi para trazer solução para o aqui e agora que Jesus se encarnou. Foi para dar uma dimensão espiritual, para resolver as questões que nós estamos aprisionados. É uma questão de reino. Ele tem toda a autoridade no reino espiritual e no reino celeste, no reino terreno, existem os juízes que vão cuidar dessas coisas. Foram instituídos por ele. Por ele, né? E quando Satanás ofereceu os reinos deste mundo por um ato de adoração a Jesus, ele mandou ele ir de retro. Porque não é aqui que eu vim fazer, eu vim
estabelecer o reino de Deus que estará dentro de vocês. Uhum. Jesus aproveitou a oportunidade para dar uma lição sobre o terrível pecado da avareza, né? Da ganância, Tudo começa pela cobiça, né? da cobiça. O que você me diz isso aí, Pedro? Olha o que Jesus responde para eles, no versículo 15. Lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É como se ele dissesse: olha, nenhum acordo entre vocês será satisfatório enquanto vocês forem governados pela avareza. Então o problema não é se vai ganhar a causa ou não. Vocês estarão eternamente insatisfeitos se a avareza estiver dominando o teu coração, né? A cobiça, a ganância, esse desejo de querer mais, mais e mais. Né? Esse negócio aqui me lembra de um casal, de dois irmãos que os pais deixaram bens bem significativos para eles, mas eles brigaram durante vários anos, porque um não podia receber mais do que o outro. Os dois irmãos tinham dois faqueiros. Um era de prata, o outro era de inox. Aí, na hora de... Você vai ficar com o de inox. Não, eu quero o de prata. Não, então você fica com o de prata, eu fico com o de inox. Não, eles brigaram. Até, assim, eu vou ficar com um garfo de prata e o outro garfo de inox. Eles brigaram. Os bens, as propriedades foram se desgastando por falta de cuidado. E até onde eu soube, eles nunca usufruíram, porque existe uma cobiça, uma ganância, uma avareza no coração. Provavelmente nunca se resolveram. Nunca resolveram a questão. E eu sei que alguns de vocês que estão nos ouvindo conhecem histórias ou viveram histórias semelhantes de pessoas que se apegam a essas coisas e não querem nunca resolver, porque não pode admitir que o outro possa ter alguma coisa que ele não tenha. A pessoa guarda rancor por causa de dinheiro, por causa de posse. Elas valorizam mais os bens materiais do que, às vezes, um relacionamento pessoal com um familiar. A palavra de Deus condena a avareza, a ganância, esse apego sórdidos aos bens, às riquezas. Efésios capítulo 5, versículo 5, diz assim: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que palavra pesada que Paulo deu aqui, não é? Verdade. Que palavra dura. Nós estamos diante de gente que quer coisas. Vamos ver os versículos 16 e 18, Pedro, aqui de Lucas 12. Jesus respondeu com uma parábola, né? Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Nós vamos dar uma paradinha aqui e a gente vai voltar para tratar um pouco dessa parábola de Jesus e a continuação desse assunto que eu acho que vale a pena você observar, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Verdade. Já já a gente volta. Essa parábola de Jesus, ela sintetiza, né? O fazendeiro ganhou muito, expandiu
E agora ele estava dizendo que tem um direito agora a ter uma vida regalada, Sim. folgada. E Jesus chama ele de louco. Sim. Diz, essa noite vamos pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será. Verdade. E até esse momento do texto aqui, quando nós olhamos até o versículo 18, o que ele está fazendo aqui, expandindo o seu negócio, até aqui tudo bem, né, pastor? Não tem nada... Ele está aumentando os celeiros, está reconstruindo maiores. Nada ilícito. Nada ilícito. A questão é que no continuar do texto, nós percebemos que o coração dele estava aqui. No conquistar mais, na ganância, na cobiça, né? E porque o dinheiro por si só, biblicamente ele é neutro. O problema parece que é o amor ao dinheiro, né, pastor? Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é isso que é o problema. Você coloca o coração no dinheiro, você é um idólatra e fica dominado por isso. E o dinheiro, segundo a Bíblia, ele é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é? Ele é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro ele pode ser usado para fins justos e pode ser usado para fins injustos. E aí, a questão é onde está o amor, né, da pessoa. Está no dinheiro ou está no Senhor? E a gente pode perguntar para você e para mim, onde está o meu coração, o seu coração? Onde você deposita a sua esperança? Se a nossa esperança estiver neste mundo aqui, nessas coisas daqui, nós estamos em perigo. O Paulo diz, exorta aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí é o contentamento, não é? Né? Então é muito importante você saber disto e que somente o Senhor pode nos dar uma vida realmente de contentamento. E o apóstolo Paulo lhe diz na mesma carta a Timóteo que os que querem ficar ricos caem em ciladas terríveis. E assim, você tem esse desejo primário de ficar rico? O seu coração está aí? Então essa que é a questão que nós devemos examinar diante do Senhor, né? Porque uma coisa é a pessoa reconstruir os seus celeiros e guardar, ter uma poupança, ajudar o próximo, poder ajudar na obra do Senhor, ter esse dom. Agora, será que o coração da pessoa está nisso? O desejo dela não é o Senhor e sim ficar rico? Aí que está o problema. A Bíblia tem alguns exemplos assim, não é? Tem. Uns exemplos positivos, uns exemplos negativos. Como nós nos lidamos com o dinheiro e as coisas materiais, isso vai definir quem nós somos. Uhum. Se o dinheiro é nosso Senhor, nós somos servos dele, nós somos escravos. Uhum. Se ele é nosso servo, nós podemos usá-lo, ele vai ser útil para o bem-estar familiar, para o bem-estar da sociedade, para a propagação do reino de Deus. Sim. E nós temos um caso do Zaqueu, né? O Zaqueu a gente pode dizer que é um exemplo positivo, né? Não é? Que parece que depois que ele teve um encontro com o Senhor, nós vemos isso lá em Lucas capítulo 19, porque ele era um publicano, extorquia pessoas, né? Ele roubava das pessoas, né? De forma ilegal, cobrava juros indevidos, e depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele passou a querer usar o dinheiro para a glória de Deus, né? Restituindo aos que ele extorquiu, ajudando o próximo. Então a gente pode dizer que isso é um termômetro da condição espiritual da pessoa, né? Aliás, quando Jesus entra na vida de um avarento e transforma, normalmente ele se torna um mordomo fiel das riquezas. Uhum. Porque quando Jesus entra, não estou falando quando ele entra na religião, uhum. porque na religião tem muito avarento assumindo uma posição de controle, inclusive da igreja. Eles manipulam as igrejas, manipulam os salários dos que trabalham. Esses avarentos na igreja são terríveis. Agora, quando Jesus entra na vida deles, como entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu estava numa expectativa de ver Jesus na sua pequenez,
E Jesus diz assim: eu quero hoje dormir com você lá na sua casa, eu quero estar com você. E quando entrou a salvação na vida de Zaqueu, entrou a libertação do controle do dinheiro, né? E qual é um exemplo negativo, Pedro? Um exemplo negativo que eu lembrei foi do jovem rico, né? Ele que perguntava para Jesus, né, o que eu faço para herdar a vida eterna, e se vangloriava porque cumpria a lei, mas quando Jesus tocou no ponto ali de onde estava o coração dele, ele se afastou. Tá? Jesus falou, ó, vende tudo e dá para os pobres. Ali ele demonstrou ali, a gente fala que o termômetro ali em relação ao dinheiro mostrou que realmente o amor dele naquele momento estava realmente nas riquezas, né? Isso é um exemplo triste e negativo para nós. Jesus conversou com ele, disse, cumpra os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde menininho, eu sou o cumpridor dos mandamentos. E quais são os mandamentos? Aí Jesus botou todos os mandamentos horizontais. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, todos não cobiçar, os 6 mandamentos. E ele foi como quem salta salto de vara, ele foi passando um por um por um. Aí Jesus botou lá em cima aqui, dinheiro e Deus, né? Botou o último sarrafo. Amarás o Senhor de todo teu coração. Quando chegou nesse ponto, o cara desistiu, porque ele tinha muita coisa. O coração dele estava dominado pela posse. Se o seu e o meu coração estiver dominado pelo ter, nós somos realmente escravos. E onde será que estava o coração desse fazendeiro da parábola aqui? Será que os próximos versículos respondem isso para nós? Eles ajudam bastante, não é? Veja o verso 19. Olha o que o fazendeiro diz. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele estava dizendo, eu tendo dinheiro, eu tenho tudo. Tenho tudo. Ele achava que com os depósitos dele, ele estaria fazendo uma provisão para a alma dele. E ele estava... isso é uma insensatez, né, pastor? Completa. Eu conheço gente que amealhou, e aí adoeceu. E sabe o que aconteceu? A doença comeu tudo o que ele ajuntou na sua avareza. Tem outros que junta, e nem os filhos... Eu conheci uma família aqui em Londrina que fez isso. Os filhos não sabiam da riqueza do pai. Quando ele morreu, a família ficou enlouquecida de tanta coisa e teve gente que se suicidou por não ter tido condição de ter uma infância, porque era um avarento. Nunca desfrutaram, um avarento. E, gente, isso é insensatez mesmo. Juntar e não distribuir e não usar isto para o bem coletivo, para o bem familiar. Eu acho interessante aqui, pastor, nessa fala desse homem dessa parábola, que em nenhum momento ele agradece a Deus, em nenhum momento ele é generoso com ninguém, e ele pensa só em si. Se você for olhar ali como ele escreve, como está escrito ali, tudo gira em torno dele mesmo. Meus frutos, meus celeiros, meus produtos, meus bens, ou seja, é si para si. Né? Em nenhum momento a glória de Deus, a graça de Deus, em tudo que ele estava prosperando. Né? Isso demonstrou, eu creio, a insensatez dele, mas Deus o responde. Aqui Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Se você serve um, você não vai poder servir o outro, porque eles vão dominar. Se você é servo de Deus, você não vai ser servo do dinheiro. Não tem como servir os dois. Mas o dinheiro pode ser seu servo. Agora, se você é servo do dinheiro, Deus não pode ser seu servo. Verdade. Você vai ficar numa situação difícil. E o que aconteceu com esse cara aqui? O verso 20 e 21 vai falar bem fortemente a respeito dele, né? Sim. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus? Essa palavra louco é um estúpido, sem entendimento, sem razão. Você é um sentido de ignorância, não é, Pedro? Uhum. Uma pessoa destituída de racionalidade, Verdade. de verdade. Esse homem perdeu completamente a visão da graça de Deus e entrou numa maldição. Uma coisa que poderia ser uma bênção do Senhor, né? Os celeiros, a prosperidade dele poderia ser uma bênção do Senhor, mas que Deus diz para ele que poderia se transformar em maldição. Sim. Né? Sim. E a palavra mostra aqui que deixar Deus fora dos planos é o cúmulo da loucura. Você achar que conquista algo por si, que você tem condição de alguma coisa, deixar o Senhor fora dos planos é o cúmulo da loucura. Ele não considerou também a brevidade da vida. O homem, por mais rico que seja, não determina os dias da sua vida. Não tem controle sobre a hora da sua morte. E também não é o capitão da sua alma. Um dia ele estará em frente ao reto juiz e vai prestar conta de quê? Se não tiver em Cristo, se não tiver morrido e ressuscitado juntamente com Cristo, pastor, aí o destino, infelizmente, é terrível. Você escutou o que o Pedro falou? Se não houver morrido e ressuscitado com Cristo. E como é que isso acontece? É crendo na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus, ao subir naquela cruz, ele nos atraiu a ele. E quando ele morreu, nós morremos com ele, mas eu não tinha nascido, sim. Mas isso foi feito em favor de todo aquele que crê. E para crer eu preciso conhecer as Escrituras. E quando eu vejo nas Escrituras que um morreu por todos, logo todos morreram, eu tomo posse desta realidade e creio nessa palavra. Nós passamos pela graça de Deus a viver, não pelo dinheiro, mas por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Queridos, o tempo foi-se. Agora nós temos que parar. Mas a gente vai voltar a conversar em outra oportunidade sobre esse tema que tem massacrado tanta gente. Fica aqui o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.